Salve pessoal, muito bem-vindos aqui novamente ao nosso canal Latitude 10 e nosso curso aqui do Latitude para você que está estudando aí para os concursos públicos aqui do estado de Rondônia, tá bom? Se você ainda não se inscreveu no nosso curso lá na nossa plataforma, vai aí na descrição, tem o link, lá você tem acesso aos materiais que são divulgados aqui, mais uma apostila de apoio e também aulas exclusivas com correções de questões de bancas passadas, de concursos passados aqui do nosso estado, com um assunto correlacionado aí com a aula. Então, se você ainda não se inscreveu, ainda está aí parado, vai lá no nosso www.latitude10.com.br e se inscreve lá no nosso curso, tá barato, hein? Então, vamos seguindo aqui. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre a questão da mineração no Vale do Rio Guaporé. A gente vai falar da mineração aqui em Rondônia, né? Onde hoje nós conhecemos como estado de Rondônia, mais precisamente no Vale do Guaporé. E de qual período a gente está falando, professor? Qual período é esse? Bom, a gente ainda está aqui no período colonial, mais precisamente no século XVIII, tá? Que a gente vai ficar ainda falando. Então, nós não saímos nessa linha, nessa trajetória. Nós não saímos em momento nenhum, nós já estamos na aula 5 e a gente não saiu do período colonial. Olha como tem muita história. E é claro, se a gente fosse aprofundar, teria muito mais, tá bom? Então, só para vocês ficarem ligados, a gente não entrou no período imperial e ainda na república. Estamos falando somente da história no período colonial. E a gente vai começar pela fundação da cidade, hoje cidade, né, de Vila Bela da Santíssima Trindade, uma cidadezinha bem pacata aqui no Mato Grosso. As pessoas vão muito para lá hoje em busca de turismo de aventura, tem umas cachoeiras por lá, mas no passado a aventura era outra. A aventura naquela cidade era o ouro, tá? O ouro que foi responsável aí por grande parte da economia colonial, né, durante aí o período de colonização europeia aqui na Amazônia. Aí a gente vai aqui, ó. A conquista do território guaporeano iniciou-se muito antes do Tratado de Madrid, aquele tratado que a gente vai estudar um pouquinho dele também, ao longo do tempo a gente vai sempre citando ele. Essa conquista foi possível graças aos esforços de sertanistas, mineradores, aventureiros e missionários que estavam aí em procura tanto de indígenas para aprisionamento, no caso dos missionários para pregar o Santo Evangelho, os mineradores em busca de riqueza, os aventureiros em busca da riqueza de indígenas e mineração. Então, haviam muitos interesses, né, dentro da região. E aqui a gente traz um mapa, aqui o Rio Guaporé, olha só, o Rio Guaporé, e as margens do Rio Guaporé, a Vila Bela da Santíssima Trindade, essa vila que vai ser construída, ela vai ser construída nesse momento, nesse grande episódio que é a exploração do ouro aqui no Rio Guaporé, tá bom? Então vamos aqui, ó. Aí a gente tem lá um destaque. Vocês sabem que eu uso muito o livro do Teixeira, né? E do Dante, que é o livro base para a gente estudar essa parte da história. Tem outros também que eu trago aqui para vocês, mas esse aqui é a base dessas aulas. Eles afirmam que nessa região, nessas paragens do poente, que é até citado no nosso hino, né? Verdadeira periferia dos núcleos coloniais, não havia um interesse da coroa portuguesa, uma preocupação ali de instalar núcleos de povoamento e fixação colonial. Até tentaram, até fizeram, mas sempre esses núcleos acabavam sucumbindo aí às doenças e acabavam deixando de lado. O que se via eram aventureiros que passavam pela região em busca de riqueza fácil e mercenários que buscavam indígenas para apresamento, né, para serem vendidos como escravos, como mercadorias naquela época. E toda essa região que nós conhecemos como Rondônia atualmente, grande parte dela, né, não toda, mas grande parte dela, olha só, pertencia à capitania de São Paulo, tá? Pertencia aqui à capitania de São Paulo, então esse território pertencia a São Paulo também nesse momento. Não havia nem a capitania do Mato Grosso ainda, não havia ali nenhuma divisão do Mato Grosso, e que a gente vai ver isso acontecer mais adiante, tá? E aí a gente precisa de alguns antecedentes que são importantes para essa questão do ouro no Guaporé, por que vieram para o Guaporé, como isso aconteceu. Aí vamos lá, em 1708 e 1709, finalmente foi encontrado ouro na colônia. Os portugueses encontraram ouro aqui após 200 anos de intensa exploração, pau-brasil, cana-de-açúcar, e aí que foram encontrar o ouro na região de São Paulo e é hoje onde Minas Gerais, né?
E aí vai surgir um conflito, o conflito dos Emboabas na região de São Paulo. Emboabas era o nome que os portugueses davam aos luso-brasileiros ali, os paulistas, era um nome pejorativo. E esse conflito dos Emboabas, ele vai refletir aqui na região amazônica. Os paulistas, então, eles foram expulsos e eles começam a ocupar o centro-oeste. Eles vão ocupando a região que hoje é o estado de Goiás e Mato Grosso e encontram ouro em 1718. Os irmãos ali, em 1718, Pascoal Moreira Cabral, ele descobre ouro no rio Cuiabá, aliás, em Cuiabá, no rio Cochipó-Mirim, que é afluente do rio Cuiabá. E ao descobrir ouro ali, há uma grande correria para exploração desse ouro na cidade de Cuiabá, na localidade de Cuiabá. Só que como as técnicas de extração do ouro nessa época eram muito rudimentares, a forma como era feito, né, o trabalho era feito por escravos, as minas eram digamos assim, exploradas de forma muito rudimentar, com material, com equipamentos ruins, né, com técnicas ruins, esse ouro se esgotava muito rápido, porque as técnicas não eram adequadas. E isso vai fazer ali surgir pressão para outras regiões, né? Vão em busca de ouro em outras regiões. Bom, se encontramos aqui, vamos encontrar em outra região também. E aí, em 1734, Fernando e Arthur Paz Barros, agora sim, dois irmãos, eles encontram ouro ali no Vale do Guaporé e do Mamoré, já em terras que hoje nós conhecemos como Rondônia, Mato Grosso e Rondônia. Essa descoberta vai trazer muitos mineradores da região de Cuiabá, que essas minas já estavam em decadência, já estavam ali passando por um processo de decadência, porque o ouro já estava acabando e aquela região entra em declínio econômico. E aí a região do Guaporé começa a sofrer ali um aquecimento muito forte da sua economia. A ocupação então é desordenada na região, não leva em conta os povos que aqui já viviam, claro. O governo português proíbe a vinda de pessoas para a região do Guaporé e Mamoré por conta da questão de fiscalização. Imagina, as pessoas estavam vindo explorar o ouro, mas esse ouro era muito próximo de missões espanholas aqui em afluentes do rio Mamoré e no próprio rio Mamoré. Isso traria ali para os portugueses um certo problema, porque os espanhóis estavam muito perto e era muito fácil conquistar aquele território, já que os portugueses não tinham uma estrutura organizada na região. Então, qual foi a saída da coroa portuguesa? Vamos proibir, portanto, a navegação nesses rios, vamos proibir que as pessoas vão para lá em busca desse ouro. Claro que isso não deu certo, né? Claro que as pessoas continuaram vindo. E o governo fez isso justamente por conta da dificuldade de fiscalização, tá? Da dificuldade de fiscalização dessa região. Essa dificuldade de fiscalização é que vai trazer aí para o governo português essas medidas. Bom, funcionou? Não funcionou. A gente já sabe que não. Por quê? Um cara chamado Manuel Félix de Lima, ele ficou notadamente conhecido na época, em 1742. Ele e um conjunto com outros comerciantes e mineradores desobedecem essas ordens régias, tá? Para que se evitasse o comércio clandestino de ouro, e desce o rio Madeira, o rio Guaporé, o Madeira e Amazonas e chega até Belém. Então ele faz essa trajetória aqui, pessoal. Ele sai aqui da região do Vale do Guaporé e ele vai percorrendo pelo rio Madeira, rio Amazonas, até chegar aqui em Belém do Pará. E ele inaugura uma nova rota comercial. Ele mostra que é possível uma rota comercial ligando as regiões mineradoras aqui do Guaporé, tá? Toda essa região aqui do Guaporé, com a região de Belém, que posteriormente estava muito próximo, né, da coroa, muito mais próximo da Europa. E isso ele faz em 1742. Ele vai inaugurar essa rota, ele vai fazer todo esse processo, mas Félix de Lima foi preso e enviado para Portugal. Quando ele chega em Belém, ele é preso e enviado a Portugal por desobedecer aí as ordens régias. Ele acabou pagando um preço muito alto por isso. Bom, e aí continuando, em 1748 também teve uma expedição, só que essa foi financiada pelo governo do estado do Maranhão e Grão-Pará, que enviou a expedição com José Gonçalves da Fonseca para explorar e mapear toda a região fluvial entre o Grão-Pará e o Mato Grosso, né? Justamente porque havia ocorrido aquela expedição do Félix de Lima, e aí
o José Gonçalves da Fonseca foi incumbido dessa tarefa de fazer ali um mapeamento. A expedição saiu de Belém em julho, saiu de Belém, aliás, em 1748 e em julho de 1749 retornou no final de 1750. Então, essa expedição ela é organizada em 48, começa em 49 e em 1750 ela retorna com dados preciosos sobre a região, inclusive sobre as dificuldades de se transpor as corredeiras do rio Madeira e do rio Mamoré. As dificuldades ali, principalmente desses dois rios, mas mais do rio Madeira, tá? A mais dificuldade aí do rio Madeira. E aqui a gente tem um mapa dessa expedição, tá? Que mostra aí a Ilha do Marajó aqui em Belém do Pará. Claro que fora da escala, né? O rio Madeira, como a gente conhece atualmente, e os seus afluentes atualmente. Claro que bem fora da escala daquilo que a gente já conhece hoje sobre os rios. Uma coisa interessante, deixa eu ver se aqui na frente eu coloquei. Eu coloquei. Mas vamos lá, já eu falo. A colonização, então, ela vai além de muitas questões somente do ouro. Havia o medo de Portugal de perder aquele território, né? O território amazônico português ele era muito importante. O Estado português, então, recorre em 1748 a um desmembramento da capitania de São Paulo, criando, então, a capitania do Mato Grosso. E ao criar essa capitania do Mato Grosso, olha que interessante, ao criar a capitania do Mato Grosso, o governo português tinha objetivos muito claros, que era o controle do território contra as pretensões espanholas, principalmente aqui, ó, nos vales do rio Mamoré, principalmente aqui no rio Mamoré, e a produção aurífera no Guaporé, controlando então a fundição do ouro, então controlando para que esse ouro fosse direcionado à coroa. Dom Antônio Rolim de Moura Tavares torna-se então o primeiro governador desta província. E é por isso que aqui em Rondônia a gente tem uma cidade chamada Rolim de Moura. É graças a esse camarada aqui, Dom Antônio Rolim de Moura, que foi enviado de Portugal para ser o primeiro governador aí da capitania do Mato Grosso, que abrangia territórios que hoje é o Mato Grosso do Sul, parte de Rondônia e o Mato Grosso, e também uma parte ali de Goiás, se não estou equivocado, uma pequena parte, tá? Aí vamos lá. Aí eu quero citar aqui uma questão importante sobre Dom Antônio Rolim de Moura, por que ele escolheu Vila Bela da Santíssima Trindade. Olha aqui, a cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade, Cuiabá está bem para cá, assim, ó, Cuiabá está bem para cá. Aqui, Vila Bela da Santíssima Trindade, às margens do rio Guaporé. Bom, vamos lá. Dom Antônio cria a capital em Vila Bela da Santíssima Trindade, porque Cuiabá já estava em declínio econômico, isso é importante você sempre lembrar. Traz soldados e constrói o primeiro forte na região, o Forte de Nossa Senhora da Conceição. Assim é criado um mecanismo moderno para a cobrança de impostos. Então ele vai trazer o Estado português para dentro dessa região. E por que ele escolheu essa localidade para ser a vila, né? Para ser ali a sede dessa nova capitania? É justamente porque aqui, pessoal, olha que interessante, Vila Bela, ela dá acesso pelo rio Guaporé, olha aqui o rio Guaporé, a encontra aqui com as águas do Mamoré, e aí forma aqui o rio Mamoré e depois encontra com as águas aqui do Beni e forma o rio Madeira, beleza. Mas vamos lá, aqui em Vila Bela você tem acesso direto para a bacia amazônica e bem próximo aqui de Vila Bela você também tem acesso à bacia do Rio da Prata, a bacia do Rio Paraguai, tá? Então você tinha duas saídas, uma localidade estratégica com duas saídas navegáveis, tanto para a região norte, hoje região norte do país, quanto para a região sul da colônia naquela época. Então, por isso que foi escolhida essa localidade estratégica de Vila Bela da Santíssima Trindade. Bom, a posse definitiva, então, dessa região, ela só seria garantida 2 anos depois, com o Tratado de Madrid, de 1750. Isso é muito importante você lembrar, o Tratado de Madrid de 1750, a partir do princípio defendido por Alexandre de Gusmão, que na época era um diplomata brasileiro, português, desculpa, o Uti Possidetis. O que era isso? A posse da terra era garantida àquele que, de fato, estava ocupando, que estava usando a terra. E aí, em 1752, Dom Rolim de Moura chegou ao Guaporé e procedeu ao reconhecimento de sítios do local, buscando melhor fixação, né? Buscando um melhor local ali para a fixação da nova vila que surgiria, a Vila Bela de Santíssima Trindade. E aí os relatos indicavam ali que a escolha do local
onde ele colocou, não seria muito adequada devido à infestação de doenças por malária e tantas outras situações como inundações do rio. E aí, em março de 1752, a nova vila foi erguida, porém precisou ser alterada ali por causa das enchentes. Mesmo sendo avisado, não é de hoje que no Brasil se faz obras, né, inadequadas. Então, Dom Antônio Rolim de Moura também foi alertado sobre as enchentes do rio Guaporé, mas mesmo assim construiu a vila muito próxima aí do rio e acabou tendo que fazer algumas modificações. Mesmo diante das dificuldades, os edifícios foram construídos na nova vila, não foram construídos com aquele requinte português que a gente vê, por exemplo, em Ouro Preto, em Minas Gerais, em Salvador, na Bahia, e em tantas outras localidades do Brasil, colônia, né, na época da colônia. Aqui não chegou a ser construído com toda aquela requinte, mas tinha aquela pompa ainda do português, né, de impor ali a sua arquitetura, o seu território adentro na Amazônia. Ainda tinha ali alguns traços bem fortes daquilo que são construções portuguesas. Para conter o contrabando e controlar a navegação nos rios, Dom Antônio então cria uma série de mecanismos, que a gente já falou sobre eles. E aí ele cria a casa de ouvidoria, os postos alfandegários para fiscalização do minério extraído nas lavras. O ouro transportado sem o selo português, então tinha a casa de fundição, precisava fundir esse ouro e colocar o selo português. Sem o selo português era apreendido e o garimpeiro era condenado à morte. Eu trouxe aqui para vocês uma figura, essa daqui é de 1818, então não é da época do Guaporé, porque eu não achei da época aqui do Guaporé, não consegui na pesquisa encontrar, mas era semelhante a isso. Aqui você tem o selo português, você tem aqui um número que eu não faço ideia do que seja, e aqui você tem o ano, tá? O ano aí de quando esse ouro ele foi ali fundido para ser levado até Portugal. E assim, muito ouro foi levado pelos portugueses durante esse período colonial, como já é sabido de todos nós durante todo esse processo. Continuando. Aí nós vamos ter o seguinte, olha só, as descobertas de ouro elas vão impactar diretamente as populações indígenas da região. Por quê? Porque muitos indígenas tinham seus territórios em locais onde agora estavam sendo explorados, né? Esses locais estavam sendo explorados, então esses indígenas estavam em rota de colisão com esses colonizadores. O exemplo são os escritos do Barão de Melgaço. Para quem não sabe, Barão de Melgaço aí Augusto João Emanuel Leverger, tem um rio com o nome dele aqui em Rondônia, que é um dos formadores do Rio Machado, né? O principal rio do interior de Rondônia, né? O maior totalmente rondoniense, nas suas nascentes lá, ele é também chamado de Barão de Melgaço, ou o Rio Comemoração também assim pode ser chamado, tá? Onde relata que a capitania de São Paulo solicitou a eliminação dos indígenas Paiaguá por meio de guerras justas. Então ele narra exatamente isso que acontecia na época. Os indígenas que atrapalhavam esse processo de ocupação portuguesa, eles eram ali eliminados por guerras justas. Observou-se também a eliminação quase total dos parecis, que dá o nome inclusive a uma chapada, um conjunto de chapadas e serras aqui na região, no sul do estado de Rondônia e também em toda a porção do estado do Mato Grosso, mais ao norte. E foram absorvidos então para trabalhar nas minas e acabaram perdendo seus costumes ali, seus hábitos e quase que sua eliminação total. Em 1734, coube ao tenente-mestre de campo, o general Manuel Reis de Carvalho, o comando da empreitada com uma milícia de 842 soldados, olha aqui que interessante, onde aprisionou 266 indígenas e matou cerca de 600 outros. Então nós tivemos aí um massacre muito grande de indígenas nesses períodos aí de extração do ouro na região do Guaporé. Justamente em 1734 é quando se descobre o ouro ali nas margens do rio Guaporé. Continuando, a mão de obra empregada, então, nós temos aqui uma ressalva muito importante sobre a questão da mão de obra no Guaporé. E a gente vai falar nas próximas aulas sobre a sociedade guaporeana, a gente vai citar algumas coisas também. A mão de obra empregada na região para a exploração do ouro era formada por escravizados, sejam indígenas ou africanos. O trabalho nas minas, lavras e faisqueiras era altamente insalubre, provocando um rápido desgaste dos trabalhadores e levando à necessidade de constante e rápida troca da mão de obra. Tinha que fazer essa reposição de mão de obra porque as pessoas não conseguiam trabalhar muito tempo, acabavam morrendo. Os escravos eram os mais atingidos pela situação degradante. Vamos pensar o seguinte, o escravo, ser escravo já é uma situação degradante humanamente falando, mas o escravo nas regiões, por exemplo, dos canaviais, lá do Nordeste, no litoral nordestino,
eles encontravam com muita facilidade frutos, eles conseguiam se alimentar com muito mais facilidade e até mesmo a própria garapa da cana lhe dava ali alguma alimentação precária, mas lhe dava. No caso dos escravos aqui na região amazônica, os relatos que se tem é que o tempo de vida deles era muito curto aqui, era ainda entre 3 meses e 6 meses depois que chegavam até a região. Então eles não se adaptavam bem e acabavam morrendo por conta do trabalho insalubre. Era um trabalho muito insalubre, trabalhavam debaixo d'água o tempo todo e acabavam aí contraindo doenças e etc. E aí ficavam ali muito à mercê das fatalidades que a região traz. E aí, claro, tudo isso empregando um grande esforço, né, nos trabalhos de construção de tanques, açudes, córregos, que eram feitos esses desvios para fazer ali a lavagem da lama que se retirava do fundo do rio para tentar retirar o ouro. E vítimas aí do abuso de toda sorte, né, vivendo no Vale do Guaporé, um verdadeiro inferno, sujeitados a maus tratos, castigos e suplícios. Essa era a situação aí da população guaporeana, né, da sociedade guaporeana. Você tinha uma sociedade que era muito desigual, onde escravos eram forçados ao trabalho, né, por isso o termo escravos, escravizados, né, e você tinha também as pessoas que estavam a mando, né, da coroa portuguesa, que estavam ali representando a coroa, que já viviam numa situação melhor, mas mesmo esses também eram acometidos aí por essas intempéries e por essas situações. Com efeito, a sociedade mineradora guaporeana em geral, assim como a canavieira, era caracterizada por uma estrutura social excludente e por um grande número de pessoas vivendo em condições precárias, consideradas vadias e desclassificadas. Então, era assim visto a população, grande parte da população indígena e africana que foi explorada na região das minas do Guaporé. Um adendo importante, durante o período colonial na Amazônia, pouco se tem relatos e documentos de escravização de africanos na Amazônia. Entretanto, aqui na região que hoje é o estado de Rondônia, nessa exploração do ouro, a mão de obra escrava africana foi amplamente utilizada. E o retrato disso é que nós temos atualmente, inclusive, quilombos por essa região, né? Antigos quilombos, comunidades quilombolas, que resistiram ao longo do tempo e que se fixaram na região, fugindo, né, dessa questão durante o período de escravização. Eles fugiam para dentro da floresta, encontravam com os indígenas, às vezes tinham embates com os indígenas, os próprios africanos e os indígenas, às vezes não, às vezes se juntavam e formavam grandes quilombos, como por exemplo o quilombo do Piolho, às margens do rio Piolho, que foi totalmente destruído por incursões portuguesas mais adiante. E todos foram mortos, inclusive as crianças, né? Então você tem ali os remanescentes quilombolas da atualidade na região do Guaporé, são remanescentes desse período histórico, aí, um período de exploração do ouro na região do Guaporé. Então quando vocês ouvirem sobre quilombolas em Rondônia, ok, principalmente no Vale do Guaporé e Mamoré, vocês vão conseguir encontrar aí bastante vestígios. E aqui a gente vai agora falar sobre as mudanças que vão ocorrer no Guaporé nesse período. Isso porque a administração do Marquês de Pombal, ela vai ser fundamental aí, ela vai ser fundamental para mudar a forma como a coroa portuguesa administrava a Amazônia. A gente já estudou isso na aula 3, se eu não me engano. O Pombal, ele criou então a companhia em 1755, ele cria a Companhia do Comércio do Grão-Pará e Maranhão, com interesses então de fazer esse comércio aqui, ó, Rio Madeira, Rio Guaporé, Rio Mamoré, desculpa, e o Rio Guaporé. Então, justamente fazer aí esse comércio chegar até Belém, até a coroa portuguesa, se assim fosse necessário, interligando a região com uma navegação constante e distribuição de gêneros alimentícios, que era um problema muito sério de abastecimento na região. Então vai ser impulsionado aí uma economia, um comércio na região, a criação de gado, a agricultura para desenvolver a economia da região. Os jesuítas eles foram expulsos em 1759, mas no Mato Grosso eles ficaram por mais alguns anos fazendo esse processo de catequização e amansamento dos indígenas na região. Aí nós temos outro ponto importante. A aldeia de Santo Antônio foi reconstruída porque ela havia sido destruída por indígenas bem lá atrás, em 1747, 42, aliás, e ao ser destruída, né, ficou abandonada, que hoje é na localidade ali onde temos a hidrelétrica de Santo Antônio.
Essa aldeia foi reconstruída como um entreposto comercial, justamente porque as embarcações chegavam até ali, precisava trocar de embarcação ou tirar tudo de dentro da embarcação, subir com a embarcação pela cachoeira e depois seguir rio acima. E lá em Teutônio, novamente, tirar da embarcação, colocar ou em outra embarcação, ou subir com a embarcação, desviando da cachoeira, que a de Teutônio era bem maior que a de Santo Antônio, inclusive era bem mais difícil de passar. As duas cachoeiras não existem mais porque foram construídos aqui os barramentos hidrelétricos de Santo Antônio e Jirau. Essas áreas hoje estão todas inundadas e navegáveis, né? Por consequência aí estão navegáveis nesses trechos. O Rio Madeira só não é mais navegável porque não foi construída ainda as eclusas, né? As eclusas para que embarcações subam aí as hidrelétricas de Santo Antônio e de Jirau. E há o projeto agora de construção de uma nova hidrelétrica aqui binacional com a Bolívia, tornando então todo esse trecho do Rio Madeira navegável. Já aproveitamos e entramos aí na aula de geografia. Vamos lá. Seguindo então, em 1753, buscando a proteção da fronteira então e da navegação no Guaporé, o governador do Mato Grosso instalou um posto fortificado em Santa Rosa. Santa Rosa era uma missão espanhola do lado direito do rio Guaporé, na margem direita do rio Guaporé, tá? Uma missão dos jesuítas espanhóis que foram expulsos pelos portugueses e a cerca de 4 quilômetros abaixo da atual cidade de Costa Marques. Essa missão de Santa Rosa, ela serviu como um ponto ali de fortificação, mas ela foi atacada pelos espanhóis no ano seguinte, em 1754, sendo destruída. Aí, por volta de 1759, foi construído o Forte de Nossa Senhora da Conceição, naquela área, e também destruído aí pelos espanhóis, que era uma área de intensa disputa por conta aí, justamente nesse período, o ouro, tá? A questão do ouro era uma área de disputa entre os portugueses e espanhóis. Mais tarde, em 1768, o forte foi reconstruído e recebeu o nome de Bragança, em homenagem ali à família portuguesa, né? Mas uma grande enchente no rio Guaporé, em 1771, danificou suas estruturas e foi abandonado posteriormente. Aqui tem uma gravura de como era o forte, tá? De Bragança. Ele está ali a acho que 2 quilômetros de distância do atual Forte Príncipe da Beira. Esse forte você pode visitar ele lá, se você for lá, mas você não vai encontrar nada. É só um bom atuado de rochas ali, que estão perdidas no meio da floresta, você não consegue ver nada. Está tudo tampado pela floresta, a floresta já tomou todo esse espaço, né? Desde 1771 esse negócio está abandonado, então você não vai encontrar muita coisa, muito vestígio. E em 1773, o governador do Mato Grosso, Luiz Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres, por isso tem uma cidade no Mato Grosso chamada Cáceres, buscou um novo local para a construção de um novo forte na margem direita do rio Guaporé. E aí nós vamos ter a construção, né, do Real Forte Príncipe da Beira, esse que nós conhecemos atualmente ali na localidade de Costa Marques. O engenheiro responsável foi Domingos Sambucetti, que acabou falecendo de malária durante a construção, e foi concluído ali por Ricardo Franco de Almeida e Serra, tá? Que inaugurou a obra em 1783, sem estar concluído. Isso é importante. O Forte Príncipe da Beira ele foi inaugurado, mas sem estar concluído. Faltava ali uma série de elementos que por falta de recursos não foram feitos. O Real Forte Príncipe da Beira possui modelo francês Vauban, esses modelinhos aqui, ó, com os baluartes, né, chamados assim de baluartes, apontados para vários lados, com a quantidade de canhões em cada baluarte, de 8, se eu não me engano, são 8 canhoneiras em cada baluarte, em cada uma daquelas pontas ali. E ele, olha só, em 1776 começou a ser construído, e ele foi não concluído em 1783 e passou a ser ali um grande símbolo do poder português dentro da Amazônia. Se perguntar para você na prova por que os portugueses construíram o Forte Príncipe da Beira ou algo parecido com isso, era justamente a questão de proteção territorial dessa fronteira, né, contra as pretensões espanholas e também e principalmente para fiscalizar o ouro que passava pelo Guaporé, evitando o contrabando. Na verdade, a construção do Forte Príncipe da Beira, o que mais se tem de relatos históricos é que ele foi construído para evitar o contrabando de ouro pelos espanhóis aqui no Vale do Guaporé. E não somente a pretensão ali de proteção territorial contra os espanhóis, porque olha aqui, se você olhar o ano, olha o ano aqui, ó, 1783, e ele começa a ser construído em 1776. Já havia sido assinado o Tratado de Madrid. Esse território já pertencia a Portugal. Não havia ali uma pretensão dos espanhóis em tomar esse território.
O que havia então era uma preocupação de garantir que o ouro não fosse contrabandeado pelo rio Guaporé ali na região. Então é isso, pessoal. Se você vê uma questão aí sobre o Forte Príncipe da Beira, é essa relação que você tem que compreender bem. Então tá. A fortificação, então, ela foi abandonada após a proclamação da República em 1889, agora a gente entrou na República, né? Sendo visitada em 1913 pelo almirante Antônio José Carlos de Carvalho. Aqui, ó, uma fotinha da época dessas visitas aí, que registra que o governo do Mato Grosso deveria ficar responsável pelo monumento e que as peças de artilharia fossem removidas para o Museu Nacional do Rio de Janeiro. Cândido Mariano visita ali o forte, né? Cândido Mariano Rondon, ou depois se tornando aí Marechal Rondon, visita as ruínas do Forte Príncipe da Beira em 1914 e novamente em 1930, numa expedição do Exército Brasileiro, visita o local em 1930. Agora, vamos lá. Cândido Mariano Rondon, quando encontrou o forte estava totalmente abandonado, quando o Antônio também encontrou, e eles fizeram um trabalho de limpeza. Nesse trabalho de limpeza, muitas árvores ao cair, né, porque o forte estava tomado já pela floresta, caindo, acabaram danificando as estruturas ali que tinham internas do forte. O forte foi abandonado e ele foi saqueado ao longo de muito tempo pelos bolivianos e pelos brasileiros. Telhados das casinhas que tinham lá dentro, né, de todas as edificações foram levados embora e infelizmente se perdeu aí todo esse material e por isso essas estruturas acabaram sucumbindo mais rapidamente ao longo do tempo. Em 1932, a presença militar é consolidada com a instalação definitiva do contingente especial de fronteira do Forte Príncipe da Beira. E é o que temos lá até hoje, uma base, né, das nossas Forças Armadas para garantir ali a soberania e segurança nacional naquela região que é uma região de fronteira. O forte continua sendo estratégico até hoje e é a maior fortaleza construída pelos portugueses fora da Europa. A maior fortaleza construída pelos portugueses fora da Europa é o Real Forte Príncipe da Beira, tá bom? Então, pessoal, sobre a mineração no Guaporé, nossa aula era isso. Lembrando que as pessoas que são assinantes do curso, nós vamos ter uma aula diferente, especial lá, com questões dessa aula e também um material disponível para acesso e consulta. Meu muito obrigado, até mais e até logo.